Fala, curioso, tudo bom? Bem-vindos a mais um Segredos da Escrita. Hoje deixa eu perguntar para vocês. Vocês conhecem a origem dos lobisomens? Origem dos lobisomens, né? Os lobisomens, eles são seres que eles são meio humanos, né? Meio lobos, né? São basicamente humanos, né? E eles se transformam em lobos com a lua cheia. Então, mas qual que é a origem deles? Eu fiz um outro vídeo falando sobre a origem dos vampiros. E eu fui destrinchando, né, que a origem dos vampiros, ela na verdade é um pouco incerta, né? O outro vídeo ele fala qual foi a origem dos vampiros, mas ela é um pouco incerta, ela pode ter surgido de vários lugares e as lendas tomaram o mundo todo. Os lobisomens não, os lobisomens eles têm uma origem, né? Eles têm de fato uma origem. Os primeiros textos que foram escritos sobre o lobisomem, ele vem lá da Grécia Antiga, dos mitos lá da Grécia Antiga. Então, conta-se que um rei chamado Liancon, eu acredito, ele era um rei que ele fazia sacrifícios humanos, né? Então ele até comia carne humana. E na época, o panteão dos deuses eles já tinham proibido práticas de sacrifício humano. E esse rei, né, por ele ser conhecido como leva de arrasta, né, os viajantes, quem passasse no seu reino, né, para servir como sacrifício, né? Um dia Zeus, o próprio Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, desceu até esse reino e fingindo ser um viajante. E esse rei, ele basicamente ele prendeu, né, esse tal viajante, mas os sacerdotes alertaram o rei que o viajante ele não tinha nenhum temor. E se ele não tinha nenhum temor, é capaz que ele fosse um deus disfarçado mesmo. E acontece que o rei, ele ouve os sacerdotes dele e os sábios, né? E ele convida o viajante para um banquete. E sabendo que ele era um deus, né, talvez por uma questão de hospitalidade, ele quis servir o que tinha de melhor. E ele serviu a carne do próprio filho dele. E Zeus, ele, ao ver que isso tinha acontecido, ele ficou extremamente irritado e transformou esse rei no primeiro lobisomem. Esses mitos o mito do lobisomem, depois disso, né, essa foi a primeira história do lobisomem que quando a gente faz a pesquisa a gente encontra, né? Mas esse mito ele foi se espalhando pela Europa e surgiram, talvez muito provavelmente por conta da religião, né, propriamente dita, o catolicismo, né? O lobisomem ele ficou conhecido como um ser demoníaco, né? Como alguém que teria feito um pacto com o demônio e acaba se transformando em lobisomem. No Brasil aqui também tomou aspectos religiosos, né? No caso vindos do catolicismo, que o sétimo filho não batizado, né, ele acabaria virando lobisomem. Existem outras versões também, mas também tem do sétimo filho. Então, esses mitos sobre os lobisomens eles foram se espalhando. Era muito comum, né, assim, é muito comum em histórias mitológicas, né, lendas que associarem seres humanos com animais, né, meio humanos, meio animais, porque isso era uma prática antiga que o pessoal fazia para poder falar de crimes violentos, né, ou coisas absurdas que aconteciam. Então, às vezes acontecia algum tipo de assassinato, eles colocavam a culpa em um ser meio humano e meio animal. Então isso é comum dos mitos, né? Então por isso que existem vampiros, homens morcegos, lobisomens e etc. Agora, um fato interessante sobre vampiros e lobisomens é que, como com a expansão, né, do catolicismo, né, na Europa, e esses mitos eles acabaram se cruzando, então tanto o lobisomem quanto o vampiro, que basicamente eles são considerados seres demoníacos, eles tinham fraquezas, né? Eles tinham algum tipo de elemento que era contra eles. Então, no caso do lobisomem, é muito comum associar a prata como algo que pode ferir eles. A explicação para isso é que antigamente a prata era considerada um elemento puro, um elemento de pureza. E o lobisomem, como um homem que ele fez um pacto com o diabo, ele é impuro. Então, por isso que a prata vai ferir ele.
Nesse sentido, né, antigamente os espelhos eles também eram feitos de prata, né? Então a prata, como ele é elemento puro, ela não refletia a imagem dos vampiros, porque os vampiros eles eram impuros. Isso também acaba pegando um pouquinho, essa coisa de elementos puros também acaba pegando as histórias de bruxas, que se acreditava na época da Inquisição que as bruxas elas não se afogavam, né, que a água era o elemento puro, e por as bruxas serem impuras, elas não poderiam se afogar. Então, uma das práticas era jogar as ditas bruxas na água. Mas, enfim, essa é uma coisa interessante, né, porque isso mostra muito como é que o pessoal, de onde veio esses mitos, né, como é que o pessoal pensava sobre essa questão de religiosa e de pureza também. Mas, de fato, o que a gente consegue encontrar mesmo é que a origem do lobisomem veio do mito grego, desse rei Licaon, que ele foi transformado num lobisomem, né? Então ele foi o primeiro lobisomem da história, e o mito ele foi se espalhando pela Europa e, consequentemente, pelo mundo todo. E até hoje a gente tem aí filmes que falam sobre vampiros, sobre lobisomens, seres noturnos, seres da noite, né? Inclusive a noite ela também é um elemento, né? Ela é muito usada também no ponto de vista artístico, mas ela também é um elemento que traz a escuridão, o pecado. Então também ela também é um tipo de elemento religioso nessas obras que incluem esses monstros, né? Muitas das coisas, muitos crimes propriamente são atraídos pela noite. Então a noite ela acaba sendo o refúgio de criaturas das trevas, por assim dizer. Mas nada mais são que a própria maldade humana agindo. Bom, este foi o vídeo, né, sobre a origem dos lobisomens, né, e explicação dos mitos, de onde que surgiu, né, por que a gente tem tantos elementos, né, que o lobisomem, lua, né, a lua estava muito associada às bruxas, né, mas você vê de um outro movimento, né, que as bruxas eram associadas à água, então à noite, à umidade. Então o lobisomem ele acabou adquirindo isso também, pegando esse pouquinho dessa história de bruxa, então acabou virando um homem que ao ver a lua cheia ele acaba se transformando, né? Teria feito pactos com o demônio, não teria sido batizado, depender da região que a gente escuta a história, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima para mais curiosidades. Não esquece de deixar seu like e até!